Girando com a polícia. Qual a manchete, Sérgio França? Infelizmente, a manchete não é das melhores. Sérgio França, um dos crimes maior mais horrendos aconteceu essa semana. E, mais uma vez, uma criança é vítima de um estuprador, um crime bárbaro. O tio estuprava a própria sobrinha desde os 6 anos de idade. Com 10 ela ficou grávida. E vocês viram no que acabou essa história. Eu estou do outro lado com um dos mais brilhantes atuantes deputados federais do Brasil, o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Deputado, o senhor viu toda essa celeuma aí, no seu ponto de vista, como é que o senhor vê esse caso? Qual a sua opinião? E principalmente, deputado, o senhor como parlamentar atuante, criador de várias leis, PECs e etc e tal, o que o senhor pode fazer, deputado? O senhor como é defensor da família com relação a esse caso desse estuprador. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a você, meu grande amigo, apresentador do melhor programa. Obrigado. Belém do Pará e do Nordeste. Obrigado. A todos os seus ouvintes, telespectadores, meu bom dia. Inicialmente dizer que já tramita na Câmara dos Deputados e ainda quando deputado, hoje presidente da República, quando era deputado, tramitou e deu entrada um projeto de lei para estuprador passar pela pena de castração química. E esse é o que eu acho que esse tio estuprador e todos os estupradores do Brasil merecem serem castrados quimicamente para parar com essa pouca vergonha, com esse absurdo que chega a dar nojo a qualquer cidadão de bem pensar em um membro da família que venha estuprar quem quer que seja, ou que não seja da família. O estuprador merece isso como pena para que ele seja eternamente impedido de voltar a realizar essa violência brutal contra quem quer que seja, quanto mais ainda quando se trata de crianças, em especial neste caso a criança começou a ser violentada aos 6 anos. Isso. Mas nós não podemos, por conta desse malvivente estuprador, deixar de lado do crime mais grave que aconteceu nesse episódio. Nesse episódio temos um malvivente que é o estuprador. Temos pais ausentes que também devem ser lembrados, se não esquecidos por nós. Não foram pais atuantes que acompanharam a educação, apesar de que, mesmo com pais atuantes, às vezes isso acontece. Mas eu gostaria muito de ver o histórico, mas parece que essa menina era criada, inclusive, pela avó, o que já demonstra uma falência da estrutura familiar. Perfeitamente. Logo, dizer de que, assim como a menina de 6 a 10 anos, que foi violentada até ter a criança, é vítima nessa história, existe também uma outra vítima que, diferente da menina de 10 anos, que é digna da nossa solidariedade, essa outra vítima, lamentavelmente, foi assassinada no ventre dessa outra criança aos 6 meses de vida. Porque a vida no ventre também era vida, era um bebê indefeso. Mas tão indefeso quanto a criança de 10 anos grávida, era esse bebê que estava no ventre e que, por ordem de um juiz inescrupuloso e por conivência deste médico lá do Pernambuco, porque a equipe médica do Espírito Santo foi responsável e se negou a fazer o aborto, aí vem um médico inescrupuloso que se formou para salvar vidas, que tem a cara de pau, porque esse médico para mim é um assassino, tem a cara de pau de dizer que injetou um medicamento no cordão umbilical para matar o bebezinho de 6 meses, para no dia seguinte dar remédio para a criança de 10 anos e expelir o feto. Este médico, para mim, o juiz que deu a ordem, todos são assassinos da vítima mais inocente dessa história, que era uma criança que estava por nascer. Era direito, e eu entendo que a criança de 10 anos tem o direito de não querer dar à luz a esse filho, até porque ela não está preparada, mas assim como o médico induziu ao parto dessa criança morta, desse bebê morto, ele poderia ter tido a coerência médica que faz juramento no dia que ele se forma, de fazer a criança de 10 anos expelir a criança
independente se ela nascesse viva ou morta, sem matar a criança no feto. E aqui está o erro da história. Primeiro se matou a criança no feto para depois tirar. Por quê? Porque queria um neném morto. A criança poderia, é lógico que biologicamente, na luz da medicina, o pulmão dela não estava ainda 100% formado para dar luz, ela podia até ter nascido e no nascimento, pós-nascimento, horas depois morrer. Mas era uma condição natural do mais indefeso dessa história, que é este bebê. Dessa história toda macabra, o mais indefeso dessa história toda é o bebê. E pouca gente quer se preocupar com esse bebê. Quem sabe esse bebê poderia ser um futuro artista, um trabalhador, um bom pedreiro, um bom arquiteto, um bom engenheiro. Mataram um bebê nessa história, com a conivência do Estado brasileiro. E eu vou aproveitar o seu espaço de programa que fala de bronca para protestar e deixar registrado aqui o meu repúdio. Um bebê foi assassinado. A criança com 10 anos merece toda a nossa solidariedade, apoio, sentimento pátrio. Essa criança, graças a Deus, está com a sua vida, com todos os traumas que ela vai ter que enfrentar daqui para frente, mas a vida da inocente, que também era mulher, que estava no ventre dessa criança, foi assassinada. E isso é o que devemos lamentar deste episódio, além de lamentar que o Congresso brasileiro não reage. A esquerda é muito boa para ficar falando dos abortos, defendendo. A criança não podia ter 10 anos, não pode ter filho. Eu concordo que não pode, mas ela podia ter dado à luz natural. Se ela não pode, não tem condições de criar, deixaria para doação, para adoção, e uma família adotaria essa criança que nasceria. Eu entendo isso de maneira muito perfeita. A mesma esquerda que fala em nome do aborto é aquela que não quer que nós crastemos quimicamente os estupradores desse país. Eles não querem. Isso eles não querem. Porque, lamentavelmente, parece que querem que episódios como este voltem a se repetir. Eu vou aqui orar para o senhor e para os demais parlamentares para que vocês consigam aprovar essa lei, a lei da castração, a lei 5398/2013 do atual presidente da República, à época deputado federal, Jair Bolsonaro, e que realmente esses caras, esses criminosos deputados, sejam castrados quimicamente e nunca mais possam fazer mal a nenhuma criança ou a nenhuma pessoa dentro do estado do nosso país chamado Brasil. Eu quero lhe agradecer, deputado, não vou tomar o seu tempo, o senhor daqui a pouco tem uma votação extremamente importante. Deixo aqui as considerações finais que o senhor queira falar, mas sou muito grato pelas suas palavras e conte com o nosso apoio em divulgar, mais uma vez, as boas ações dos bons parlamentares, assim como o senhor pelo Brasil. Eu é quem te agradeço seus telespectadores. Me desculpe a emoção ao falar e até a celeridade, nós estamos por telefone e de repente as pessoas nem entendem, porque esse assunto mexe muito com a minha parte emocional. Mexe por conta de um homem violento que traz uma tragédia à história do nosso país, e mexe também por decisões de juízes e de médicos do Estado brasileiro que de um caos produzem um caos pior, ao invés de buscar uma solução menor. Assim como essa criança deu à luz ao bebê morto, ele poderia ter dado à luz ao bebê de maneira natural, e se a criança viesse a morrer depois por causa dos pulmões, a medicina mesmo sabe que quando se pega um caso desse, com 2 dias de aplicação de corticoide, você fortalece a vida do bebê. O bebê estava de 5 para 6 meses, alguns dizem 5 semanas, 5 meses e 2 semanas. Era só fortalecer 2 dias de aplicação de corticoides na criança de 10 anos, que o bebê nasceria com o pulmão perfeitamente normal, iria para uma incubadora e depois uma família poderia adotar esse bebê e dar a ele a oportunidade de viver. Mas os poderosos do Estado brasileiro, nesse caso o seu juiz e esse médico assassino, que não é um médico que nasceu para salvar vidas, decidiram lamentavelmente ceifar a vida de um ser que já estava com quase 6 meses no ventre de sua mãe e que poderia ser adotada por uma família substituta e ter o direito de viver como nós estamos vivendo e debater o assunto. Lamentavelmente a decisão foi desastroso ainda um Estado que não quer punir os estupradores com castração química,
o que eu apoio perfeitamente e espero. Esse episódio e outros que lamentavelmente soube agora pelos meios de comunicação que existem 4 estupros desses de crianças por minuto no Brasil. Verdade. Então a gente, para corrigir isso, a única forma é começando a castrar esses homens, que não são a maioria, muito pelo contrário. Esses estupradores são a minoria da minoria da minoria dos homens brasileiros e precisam ser castrados para não fazerem esse absurdo com ninguém mais. E só uma observação. Então fica aqui. Sim. Desculpe, deputado. Esse elemento já tem, inclusive, condenação, estava de liberdade provisória pelo mesmo crime. Pois esses são os absurdos que não dá para acreditar que um país como o nosso conviva com tranquilidade. Este episódio, ao invés de falarmos de legalização de aborto, a gente deveria estar falando da castração química, que é a solução do problema. Exatamente. Mas isso a esquerda brasileira não quer falar. É triste, mas eu só posso acreditar que querem defender estupradores. Eu conheço muitos parlamentares da esquerda sério, mas não dá para acreditar que com um episódio desse, de comoção nacional, a gente não queira, de uma vez por todas, votar castração química para esses estupradores brasileiros. Deputado Sócio de Cavalcante, muito obrigado. O senhor, Deus continue lhe iluminando. O deputado é autor de uma lei que facilita hoje você levar uma criança para casa, adotar uma criança no tempo de gestação. Acabou aquela agonia de você passar 5 anos, 6 anos para adotar uma criança. Em 9 meses você adota uma criança. E é esse parlamentar atuante que fala com o coração, o autor dessa lei que facilita a adoção das crianças do Brasil. Aplaudam mais uma vez o deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado, muito obrigado. Deus me proteja. Continue defendendo o nosso povo, deputado. Obrigado, meu amigo. Deus proteja você, esse programa, toda a sua equipe técnica que está por trás dos bastidores. Muito obrigado. E todos os seus telespectadores e ouvintes. Um forte abraço, sempre às ordens, e que Deus coloque juízo na cabeça de nós, parlamentares aqui em Brasília, para de uma vez por todas resolver esse problema e votar esse projeto de lei para que a gente não escute mais tristes notícias como essa que acabamos de saber na semana passada. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Broncas da Cidade, é verdade, dita com qualidade. Roda. Estamos apresentando Broncas da Cidade, com Sérgio França.